Almada, nós temos 100 alma aí, André, contratado, olha ele aí, ó. O Gol agora vai virar chacota, infelizmente vai virar chacota, né? Como sempre, né, Lugol? Como sempre. E gente se adiantando, falando um monte de bobagem, um monte de mentira. Cara, é inacreditável, é assim, assustador. Tem gente que é cara de pau falar que Nino tá contratado, que é cara de pau em falar que Almada tá contratado. É lamentável isso, Lugol. É lamentável. Teremos um ano pior do que a gente imagina. E assim... Gente, para de acreditar em fake news. O Palmeiras não tem condição de contratar o Almada, não tem capacidade de negociação e também não tem dinheiro para trazer o Almada e nem o Almada quer vir jogar no Palmeiras. Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Galera, vamos ir um pouquinho da imprensa palmeirense. Rapaz, acabou a grana, acabou o dinheiro e acabou o amor aí. Os torcedores revoltados com essa notícia que acabou de sair. Não vai contratar ninguém, estão sem grana, estão quebrados. Sentando o dedo no like, eu preciso muito que você deixe o seu like e se inscreva na Turma do Amendoim. Muito boa noite, André, seja bem-vindo. Palmeiras e Santos, jogo direto da Arena Barueri. E tem as novidades do Palmeiras que não são nada boas. E aqui a gente fala real. Por isso que a gente não se surpreende com nada. Almada, contratado. E contratado coisa nenhuma porque não tem dinheiro. E nós vamos trazer o porquê a Leila Pereira desistiu de John Arias. O Almada é um sonho muito distante. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Boa noite, Lugol. Boa noite, amigos do chat. O pessoal Porcada faliu, gente. Agora, Porcada. Né? No celular, tablet. O pessoal que está em casa pode estar assistindo na TV. Mais uma vez, obrigado pela audiência. É para vocês que a gente está aqui sempre pontualmente para falar de Palmeiras e de outros clubes também. A gente fala em geral, né? A gente fala de futebol, mas especificamente mais do Palmeiras. Lugol, a gente falou que o Palmeiras, no final do ano, que o Palmeiras não tinha dinheiro. A gente falou de que quando saiu o planejamento para 2026, as projeções de 2026, quando você olha que de 1,2 bi que o Palmeiras tem que arrecadar, 400 milhões estão pautados em venda de jogador, 400 milhões em venda de jogador, ou seja, 33% da arrecadação do Palmeiras é venda de jogador. Como é que se fala em comprar o John Arias por 20 de euros? Como é que se fala comprar 50% do Almada, 20 milhões de euros, 40 milhões de euros, vezes R$6 o euro, você bonzinho, hein? R$6, 240, 250 milhões. Ou seja, a conta de 400 vai para 650. E que se não, vai ter que vender o Alan. Tem que vender o Alan por 35 de euros. 35 e vão vender, e vão vender, e vão vender. O Palmeiras só tem 70%, né? O Palmeiras só tem 70%, ou seja... daria 22 vende estádio, pô. Vendendo estádio dá pra pagar aí. Pô, vezes não 6, tem estádio não, achei que tinha. O nabo é gigantesco. Não dá para fazer as peripécias mais. Gastaram dinheiro bom com coisa ruim, Lugol. Gastaram dinheiro bom com coisa ruim. Jefité, Mikael, Emiliano Martínez, Sousa, Facundo Torres, junta tudo isso, soma-se e ainda soma o salário. O Arias não vem... Estão achando caro o salário do Arias. Tiveram que se livrar do Everton, que ganhava 700 pau, né? Preferiram ficar com o Lomba. Fizeram a medida e falaram, o Lomba custa bem mais barato, o Everton vai encrencar porque ele vai querer se titular, vai atrapalhar o vestiário do Abel. Dá de presente para o Grêmio. O Grêmio deve um quinto elemento. Vocês vão se recordar daquela troca de 5 jogadores que o Barcos foi para o... Eles devem ainda o quinto elemento para o Palmeiras até hoje. E o Palmeiras continua, deu o Marcos Rocha, deu o Everton. O Everton vai ser goleiro titular do Grêmio, Lugol. O Everton ainda... O Everton, do jeito que esse Carlos Miguel me aparenta ser, é assustador. O Everton, acho que em 1 ano ainda ele queimaria a lenha. O erro foi renovar o Lomba. Era o Lomba para ir embora, ficaria o Everton. Mas eu acho que o Everton deve ter tido uma conversa prévia, com certeza, Lugol, que ele não ia aceitar a reserva. Porque ele tem um sonho, se bem que distante, de ser o terceiro goleiro da Copa do Mundo. Não vai ser. Então, assim, Lugol, ele preferiu ir para um time que deu um contrato de 3 anos para ele, e ele vai ser titular no Grêmio. Então, o Palmeiras, sabe barco que está afundando, você começa a jogar os pesos para fora do barco para ver se ele afunda mais lentamente? É isso. Aqueles que querem encobrir que o Palmeiras tem dinheiro,
vão naufragar junto com ele. Junto com ele. Quando você pega um orçamento de 26, que 400 milhões, um terço da arrecadação do Palmeiras tem que ser venda de jogador, como é que vem com esse sonho dourado? Como é que tem gente que é cara de pau falar que Nino está contratado, que é cara de pau em falar que Almada está contratado? É lamentável isso, Lugó. É lamentável. Teremos um ano pior do que a gente imagina. E assim, vão vender o Alan para cobrir buraco e não vão contratar Arias, não vão contratar Almada. Vai vir Julião, zagueiro aí encostado da Premier League. Mas olha, Lugó, trocam 6 por meia dúzia, Lugó. Subiram o Marfinense, né? Subiram o jogador, o Marfinense, para compor com o elenco. Eu vi alguns lances dele, parece ser um zagueiro. Mas, Lugó, é impressionante no Palmeiras está se apoiando. No que o Palmeiras está se apoiando? Obrigado, Abel, por compra de jogadores incapacitados para jogar bola e gastar 400 milhões incapacitados esse ano. E podia, desses 400 milhões, 250 você pôr em jogador de futebol, que é o Almada e o John Arias, não podemos pôr porque gastamos em coisa que não presta, Lugó. É esse o Palmeiras de 2026, é esse o Palmeiras que essa torcida que vai em Allianz Parque, sentado nas centrais, babam, aplaudem desclassificação, aplaudem derrota, aplaudem Abel Ferreira Futebol Clube e esquecem da Sociedade Esportiva Palmeiras, que está afundando e vai afundar. Vai afundar, Lugó. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tá falando, eu falo no grupo, o nosso grupo de membros, que é muito legal. Você que não é membro da Turma do Amirim, participa. E eu falo tem que aplaudir mesmo, não parabéns, dinheiro, que ilude. Tem Continua. sim, porque eu sou da tesouraria, não tem dinheiro. Inclusive a informação que eu recebi do Everton é a seguinte: o Romeu Goldman aqui já tá ao fim da era Jacaré e já foi tarde, André. Já foi tarde esse Everton, ó. E o Everton aqui, o nosso T-Rex, já estava entregando, André. O T-Rex já estava entregando a paçoca há muito tempo. Então, Everton, ó, há muito tempo que você já estava entregando o Palmeiras. Parabéns pelos serviços prestados. Você ganhou vários títulos. Mas chega também de T-Rex. O problema é que o André colocou, né? Porque o Carlos Miguel, que é o goleiro que eu tanto apostava, eu achava que era o novo Dida, já não tá nada disso, tá batendo roupa, tá tocando a bola pro adversário. É que o jogo passado era Portuguesa de Desporto, porque se é um time um pouquinho mais qualificado, o Palmeiras teria saído atrás do marcador por conta de um lance bizonho do Carlos Miguel, que é um goleiro promissor, mas olha, sem brincadeira, a saída do Everton de graça, então, me assustou. De graça, assustou. Eu não era a favor que o Everton continuasse, agora não pegar nenhum dinheirinho. E o seu Ferreira virou dono do clube. Ele virou dono do Palmeiras. Um treinador que chega e pede para dispensar o Everton para a diretoria. Já não chega a multa que o Palmeiras teve que pagar para esse Abel por conta da assinatura do contrato com o SAD. Agora ele está mandando para dispensar jogadores, os amiguinhos dele. Então o Palmeiras hoje tem um dono, se chama Abel Ferreira. E o Palmeiras não tem dinheiro. E olha, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. E pra mim o Palmeiras perdeu. O Almada era uma mentira tão grande que o Almada, sabe quanto o Palmeiras trazia o Almada? Nunca, gente. Quem acha que o Palmeiras trazia o Almada tá em outro mundo. Agora, perdeu o Everton. Agora, perdeu o John Arias, André. Por conta disso aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Por conta disso aqui, e a informação é exatamente essa, ó. Que o Palmeiras, a negociação foi a seguinte: o Palmeiras ofereceu pro John Arias 1.300.000, ó. 1.300.000 de salário. E ele quer 1.700.000. O Palmeiras ofereceu, Lugó, ele que é o que ele ganhava no Fluminense. Isso, Lugó, isso. Ele ganhava 1.300.000 no Fluminense. Agora, não pagar uns 700. A gente perdeu um jogador como o John Arias por conta de 400.000 por mês, sendo que a gente contratou um monte de engodo, um monte de jogador, um monte de bagre. O Cardume veio solto. Agora, você não pode pagar 400.000 a mais, inclusive pagar pelo erro que essa própria diretoria cometeu. Então, pagar 1.700.000, 1.300.000, gente, paga logo, Lira. Hã? 1 milhão de euros no ano, Lugó. 1 milhão de euros no ano. Paga logo, paga logo que é um jogador de qualidade. Deixar por causa de 400.000 de salário. Vem do Alan, vem do Everton. Agora subir esse Aranha, esse goleiro horroroso da base. Horroroso. Vai subir esse tal de Aranha. Vai subir pelas teias, ela vai cair com as teias e tudo. Subir esse goleiro Aranha. O que me preocupa é que tem
Então, perder o Arias por 400 mil, pra mim, é uma verdadeira aberração. Então tá aí, Palmeiras desiste, Almada nunca existiu proposta nenhuma, teve uma intenção. É que nem eu entrar numa loja da Ferrari, André, quanto custa uma Ferrari? 5 milhões de reais. Eu fiz uma consulta. Então, gente, para de acreditar em fake news. O Palmeiras não tem condição de contratar o Almada, não tem capacidade de negociação e também não tem dinheiro para trazer o Almada e nem o Almada quer vir jogar no Palmeiras. Você imagina o Almada aqui, André, tendo que marcar lateral, tendo que fazer terceiro zagueiro, tendo que... Não tem como, gente. Jogador o Arias era viável, Lugó. O Arias era viável. O Arias era viável. O Arias era viável porque o time dele tá rebaixado, tá virtualmente rebaixado, nem começou o segundo turno e o time dele tá rebaixado. O Wolves, né? Tá rebaixado praticamente para a segunda divisão. Então o John Arias era factível. Agora, não trazer por conta de 400 mil reais. Gente, onde tá o Veiga? André, onde tá o Veiga? E tá aí, Palmeiras não vai trazer Almada e John Arias. É informação real pra você. Agora, você quer acreditar em fake news? Onde tá o Veiga? Oi? Tá dormindo aí o Veiga, André? Tá aqui, ó, no vestiário. Põe aí, volta aí a gente pra tela normal. Volta a gente pra tela normal. Tá aí, vai lá, ó lá. Ó o Veiga aí, ó. Olha o Veiga aí. Olha o André. Mas dizem que tem outro, tem um Veiga, aí sai nas redes sociais. Tem que tirar sarro mesmo, André. Tem que tirar sarro, porque o Palmeiras merece que tirem sarro mesmo. Se o Palmeiras não pegou o Almada, André, tem uma bela revelação, que é o sem alma. Não é o Almada, nós temos sem alma aí, André, contratado. Olha ele aí, ó. Agora vai virar chacota. Infelizmente vai virar chacota, né? Como sempre, né, Lugó? Como sempre. E gente se adiantando, falando um monte de bobagem, um monte de mentira. Cara, é inacreditável. É assim, assustador. É assustador. Então, Lugó, a gente vai com o que tem, e seja o que Deus quiser. Mais um ano, uma defesa horrorosa do Palmeiras, que é uma peneira. O Palmeiras precisa de um primeiro volante. Hoje vai jogar Emiliano, eu acho que vai jogar Emiliano, né? Sim. Hoje vai jogar o Emiliano, ele vai adiantar o coisa e vai jogar o Andrés Pereira de meia, né? Então, esse seria um jogador muito bom para o Palmeiras, Lugó. Esse seria muito bom. Seria, né, André? Seria. Posso falar? Seria uma bela troca vender o Alan por 35 e pegar o John Arias, Lugó. Desses 5 que sobra, 1 milhão, se é um contrato de 5 anos, é 1 milhão de euros a mais por mês. Pagaria o contrato do John Arias, Lugó. Os caras não fazem conta. Vende o Alan, aí, ó. 22. Vende o Alan, 22. Olha, vamos fazer a conta? Vende o Arias por 22. Paga 17, sobra 5 de euros. Num contrato de 5 anos, se ele tem 1 milhão de salário a mais de euros por ano, tá pago o salário dele, Lugó. Tá pago esse a mais do salário dele. Mas é um baita jogador que caía como uma lua. Eu adoro. É jogador que volta, é jogador que corre para trás, que anda de ré, que gosta de marcar lateral, forte, jogador que já deu certo, jogador decisivo. É isso, Lugó. E troca pelo Alan. Porque o Alan, você já percebe que a fisionomia do agente, jogador, que recebe uma proposta da Europa, seja do Napoli, que o Napoli hoje sem alma, time, não é o Almada, nós temos sem alma. Time que briga na tabela na parte de cima. 35 milhões de euros e mais 5 milhões de meta, tá muito bem. Vende eu também acho. Lugó, eu já teria vendido. Não sabe se vai virar, não sabe se o jogador daqui de repente tem uma contusão, oxalá não, a gente não. Mas acontece na vida do jogador. Acontece na vida do jogador, Lugó. Então vende, Lugó. Dinheiro é lágrima quente, Lugó. Dinheiro é lágrima quente. 35 milhões mais 5, vende. E pega o Arias, Lugó. Você faz um movimento ótimo, excelente. Excelente. Mas não enxerga um palmo na frente do nariz. Preferem contratar Jefité. Preferem... E você tem que olhar na zaga. O Murilo. É o Piquerez não ter uma sombra, que o Jefité obviamente machucou. É o Emiliano Martínez de novo se tornar essa nova opção para ser camisa 5. E agora a opção praticamente única, né? Único. A não ser que improvisa o Fux de novo. Tirando o Larson, tirando o menino que subiu também, o Luiz Pacheco, mas é o cara que tá aí, né? O Riquelme Felipe tem que dar essa rodagem, a gente tem que ver. E o Rafael Veiga, que de novo ganha essa chance, um jogador que todo mundo sabe que tá ali toda vez com um bico mais saliente. Fazendo preenchimento labial?
Porque, assim, fala que vai chegar reforço no meio campo, então, né? Mas aí então, quer dizer então que ninguém me quer mais, então se tiver uma proposta vai embora. Sabe? Quando o cara fica reclamando pelos cotovelos, o Palmeiras virou isso, né? Então, assim, pra quem aí a gente fala do tal do recomeço, né? Daquela imagem, Jesus amado, né? Só por Deus. Mas assim, tá bom. A senhora quer recomeçar com o mesmo? Por exemplo, o Palmeiras, ele é aquele outro filme clássico. Esse não passou na sessão da tarde, mas daria um ótimo enredo. Qual? Aliás, eu sugeriria que o senhor pudesse tentar desenhar o enredo. A volta dos que não foram. É um recomeço do que não começou. Ou seja, uma reformulação de verdade, em que você tira de cena peças importantes como o Everton, que está indo embora, e na minha visão injusta, neste momento. Agora foi mesmo. E agora foi, mas injusta a saída do Everton, pra mim, porque eu acho que à frente do Lomba o Everton é melhor, e ainda o Everton poderia começar como goleiro titular dessa temporada, porque desses nomes aqui, dos mais experientes, e Gomes, e Murilo, Piquerez, e Veiga, aí você vai colocar até Felipe Anderson. O próprio Marlon Freitas. Não, o Marlon acabou de chegar, né? Não, Sim, mas é... E assim, Tô dizendo dos remanescentes dessa Isso é geração. uma ressalva importante, tá, Facinca? Aquele documentário que todo mundo... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, se você puder nos ajudar a sempre trazer as principais reações do Flamengo, dos rivais do Flamengo, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.